Prepare-se para conhecer a emocionante história de Davi e Golias, um confronto épico que mudou a história. Fala, galera! No vídeo de hoje, vamos mergulhar na narrativa bíblica de Davi e Golias, um dos confrontos mais famosos e inspiradores de todos os tempos. Uma história de coragem, fé e superação que nos ensina lições valiosas até os dias de hoje. Davi, um simples pastor de ovelhas, foi escolhido por Deus para se tornar o rei de Israel em um momento inesperado e surpreendente. Mesmo sendo o caçula de sua família, Davi demonstrou desde cedo coragem e habilidade ao proteger seu rebanho dos perigos que rondavam as colinas. Sua conexão com Deus era profunda e seu coração justo e humilde chamou a atenção do profeta Samuel, que ungiu Davi como futuro rei. Assim, um jovem pastor se viu diante de um destino grandioso e desafiador, pronto para enfrentar os obstáculos que surgiriam em seu caminho rumo ao trono de Israel. Golias, o gigante filisteu, era conhecido por sua imponência e força avassaladora. Com quase 3 metros de altura, vestindo uma armadura reluzente e empunhando uma lança do tamanho de um poste, Golias causava terror por onde passava. Sua voz trovejante ecoava pelos vales, desafiando os soldados de Israel para um combate que parecia impossível de vencer. Os guerreiros israelitas tremiam diante da presença ameaçadora de Golias, cuja reputação como invencível se espalhava como fogo pela região. A cada dia que o gigante proferia seu desafio, o medo se instalava mais profundamente nos corações dos soldados hebreus, que se viam encurralados diante da ameaça iminente. Os soldados israelitas, acostumados a batalhas corpo a corpo, se veem em desvantagem diante da imponente figura de Golias. Sua armadura reluzente reflete o sol, causando temor nos corações dos guerreiros hebreus. O gigante filisteu avança lentamente em direção ao acampamento inimigo, cada passo fazendo tremer o chão e ecoar o som de sua lança sendo arrastada pelo solo. Os soldados israelitas observam paralisados, sem saber como enfrentar um adversário tão formidável. O desafio de Golias ecoa pelos vales, sua voz trovejante desafiando qualquer um que ouse enfrentá-lo. O medo se espalha como uma sombra sobre o exército hebreu, tornando cada soldado ciente da terrível ameaça que tem pela frente. Davi, um jovem corajoso e destemido, decide enfrentar Golias após testemunhar a covardia e o medo que dominavam os soldados israelitas. Mesmo sem experiência em batalhas, Davi confia plenamente no poder e na proteção divina que o acompanham. Com um olhar determinado e uma fé inabalável, ele se apresenta diante do rei Saul e se oferece para enfrentar o gigante filisteu, surpreendendo a todos com sua ousadia. Mesmo diante das dúvidas e zombarias dos outros, Davi mantém sua convicção de que é Deus quem o guia nessa missão. Com uma coragem que desafia as expectativas, ele se prepara para o confronto épico que mudará não apenas sua vida, mas também o destino de todo um povo. Davi, munido de sua funda e 5 pedras lisas que recolhera do leito do riacho, avança em direção ao gigante Golias. Cada passo é marcado pela confiança em Deus e pela determinação de cumprir a missão que lhe foi designada. Enquanto o exército inimigo observa incrédulo, Davi se posiciona com destemor diante do colosso filisteu. Golias, imponente e arrogante, zomba de Davi diante de todos os presentes. Sua voz trovejante ecoa pelo campo de batalha, desafiando a coragem do jovem pastor. Davi, por sua vez, mantém-se firme em sua determinação, com os olhos fixos no gigante que o menospreza. Ciente de que não está sozinho nesse desafio, Davi lembra-se das palavras de encorajamento que recebeu do profeta Samuel e da confiança inabalável que tem em Deus. Com a funda em mãos e o coração cheio de fé, ele aguarda o momento certo para agir.
O confronto entre o pequeno e o gigante se aproxima e a tensão no ar é palpável. Com a funda girando velozmente sobre sua cabeça, ele escolhe com cuidado a pedra perfeita e a lança em direção ao seu adversário com uma precisão impressionante. Em um movimento rápido e certeiro, Davi lança a pedra com toda a sua força e habilidade. A pedra corta o ar em direção a Golias e voa certeira em direção à testa de Golias, rompendo o silêncio tenso que dominava o campo de batalha. O destino da batalha está prestes a ser decidido em um único instante de coragem e fé. A vitória de Davi sobre o gigante é selada com um único golpe, demonstrando não apenas sua habilidade com a funda, mas também a intervenção divina que o acompanha nesse momento crucial da história. O impacto da pedra é tão poderoso que o chão treme sob os pés dos espectadores atônitos, que assistem incrédulos à queda do temido Golias. Uma mistura de choque e admiração se espalha pelo campo de batalha, enquanto Davi, com os olhos fixos em seu adversário derrotado, ergue sua funda triunfante no ar. O silêncio se faz presente por um breve instante, que logo é quebrado pelos gritos de jubilo e celebração dos soldados israelitas diante da vitória inesperada conquistada pelo jovem pastor. A cena é marcada pela surpresa e pela gratidão a Deus, cuja intervenção foi evidente naquele momento decisivo da história. Com a queda estrondosa de Golias diante de Davi, o exército filisteu é tomado pelo pânico e pela desordem. Os guerreiros que antes se viam como invencíveis, agora fogem em desespero, abandonando seus postos e deixando para trás armas e suprimentos. O caos se instala entre as fileiras inimigas, com soldados correndo em todas as direções em busca de segurança. O som dos passos apressados ecoa pelos vales, misturando-se aos gritos de terror e confusão que preenchem o ar. Enquanto isso, os soldados israelitas observam atônitos a cena que se desenrola diante deles, testemunhando a derrota avassaladora do gigante que os ameaçava. A vitória de Davi não apenas enfraquece o exército filisteu, mas também renova a esperança e a determinação dos hebreus, que veem no jovem pastor um líder corajoso e inspirador. Davi, após derrotar Golias, é aclamado como herói e sua fama se espalha por todo o reino de Israel. Sua coragem e fé inabalável diante dos desafios que surgiram em seu caminho inspiram não apenas os soldados israelitas, mas também todos aqueles que ouvem falar de sua incrível façanha. O jovem pastor se torna um símbolo de esperança e determinação, mostrando ao povo que a confiança em Deus e a coragem para enfrentar os obstáculos mais temíveis podem levar à vitória mais improvável. Davi é chamado à presença do rei Saul, que o acolhe como um herói e reconhece nele as qualidades de um líder nato. A jornada de Davi está apenas começando, e as lições aprendidas no confronto com Golias o acompanharão em cada passo rumo ao cumprimento do seu destino grandioso. Após a vitória de Davi sobre Golias, o povo de Israel testemunhou não apenas um confronto físico entre dois guerreiros, mas um embate entre a fé e a arrogância, a coragem e o medo. A derrota do gigante filisteu pelas mãos de um jovem pastor demonstrou que não são os títulos ou as aparências que determinam o sucesso, mas sim a confiança em Deus e a determinação em enfrentar os desafios com humildade e coragem. Davi se tornou um exemplo vivo de que é possível vencer as batalhas mais difíceis quando se tem fé inabalável e uma conexão profunda com o divino. Sua história ecoaria pelos séculos seguintes como um lembrete poderoso de que, mesmo diante das adversidades mais assustadoras, a justiça e a bondade prevalecerão sobre a injustiça e a opressão.
A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas um evento isolado na história de Israel, mas sim um marco que inspiraria gerações futuras a enfrentar seus próprios gigantes com coragem e confiança no poder divino. Gostou dessa história incrível? Deixe nos comentários qual lição você tirou do confronto entre Davi e Golias. E não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Espero que tenham gostado dessa história emocionante. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos sobre histórias bíblicas. Até a próxima!